A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui em Brusque está bem fresquinho, está nublado. Glórias ao nome do Senhor Jesus, né? Deus, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde há o bem e o mal. Há pessoas da luz e há pessoas das trevas. Amém, meus irmãos? Há aquela pessoa que faz o bem, né, que quer o bem de todos, e há também aquela pessoa que não se agrada em ver o outro, né, prosperar, o outro ter mais do que ela, né, meus irmãos? Infelizmente, nós estamos num mundo onde estamos todos juntos, mas nem todos são trigo. Alguns são joio. E nós temos que ter uma vida de oração, porque o cristão só vence batalhas quando nós temos uma vida de oração, meus irmãos. Nós temos que ter conectividade com Deus. Como que eu tenho conectividade com Deus? É orando, é buscando, é perseverando nos caminhos do Senhor. Só assim nós vamos conseguir vencer o mal desse mundo. Amém, meus irmãos? Até o dia da nossa passagem. Amém? Porque no mundo, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, vocês também vencerão. Por que nós vamos vencer? Pela nossa força? Não, meus irmãos. É porque Jesus foi sentar ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso e deixou para nós o seu Espírito, para nos ajudar, para nos colocar no caminho certo. Amém, meus irmãos? E nós não podemos parar de orar, não podemos parar de se conectar com Deus, porque, meus irmãos, existe maldade nesse mundo. Amém? E desde que o mundo é mundo, existe pessoas ruins, pessoas das trevas. Amém, meus irmãos? Que já nasce já com o intuito de ir para o inferno. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não gostam de ver a outra subindo, a outra prosperando. Amém, meus irmãos? Isso causa inveja, causa raiva, né? Pessoas começam a amaldiçoar a outra pelas palavras. Amém, meus irmãos? Busca o mundo espiritual, paga ali muitos altos preços, né? Para fazer um feitiço, alguma coisa para outra cair no chão, para outra não viver, para vir enfermidade sobre a vida dela. Então nós somos cristãos, nós temos que ter uma vida de oração. Porque o cristão, ele vence, nada chega na nossa tenda, se nós tivermos uma vida de oração, meus irmãos. Satanás, ele pode até tentar, mas não consegue. Amém? Quem não se lembra da história de Daniel? Daniel era um homem íntegro na presença de Deus e também na presença do rei. Andava tudo certo. Mas quando nós estamos em obediência com Deus, vai se levantar pessoas invejosas, pessoas que querem nosso mal, pessoas que não querem ver nós mais alto do que elas, pessoas que vão querer ver você sempre abaixo do que elas. Por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas que querem o seu bem, mas não que você venha ficar melhor do que ela. Amém, meus irmãos? Aí começa, né, Satanás agir. Porque muitas das vezes Satanás, ele vem para agir em nós. Ele começa por nós. Só que ele vê que nós estamos firmes, que nós não estamos dando ouvido a setas inflamadas, nós não caímos em laço do passarinheiro, nós estamos ali orando, buscando,
né? E Deus está nos blindando, Deus está nos revelando. Aí que acontece? Ele vai buscar quem nós amamos, quem está por perto. Essa palavra tem endereço certo. E tem pessoas aqui que está sendo afligida verbalmente, né? Com palavras, né? Por pessoas que ama, que ela ama. Amém, meus irmãos? E pessoas estão sendo deixadas, né? Ser usadas por Satanás para querer tirar a sua atenção da fé, querer te jogar na cova dos leões. Meus irmãos, ninguém se levanta com o ungido de Deus para ficar de pé. Entenda isso. Por mais que estão conseguindo te afligir, por mais que estão conseguindo ter acesso a você, você não vai cair, você não vai ficar envergonhado. Envergonhado e confundido são todos aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, contra os filhos de Deus. Entenda isso. Então você não precisa ficar com medo. Amém, meus irmãos? Você não precisa guardar mágoa dentro do seu coração por um ente querido, por uma pessoa que você estima, que você gosta, que está deixando ser usada por Satanás para te denegrir, para falar fofoca de você, ou no trabalho. Amém, meus irmãos? Não fique com raiva dessa pessoa, porque nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra potestades, contra espíritos malignos. Amém, meus irmãos? Perdoa essa pessoa, perdoa, porque o próprio Deus vai fazer justiça na vida, na sua vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, todo aquele que planta, ele vai colher, e não é, vai morrer para depois pagar, não, ele vai pagar em vida aqui nessa terra. A colheita chega. Tudo que se planta na terra tem o seu tempo de germinar, crescer e dar os seus frutos. E quem planta a maldade, colhe os seus frutos ruins. E a colheita não tem como passar. Vai ter que colher. Você plantou em ignorância, você vai plantar em ignorância, você vai colher em ignorância. Amém, meus irmãos? Você plantou vento, você vai colher tempestade. Não tem outro jeito. Porque o nosso Deus é justo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus manda eu te dizer, ore mais, busque mais. Porque tem pessoas aqui que vão ser abençoadas por esses tempos agora. Deus vai fazer uma mudança na vida. E precisamos estar fortalecidos, porque vão se levantar pessoas. O seu caminho vai começar a ficar mais estreito. Amém, meus irmãos? Porque o inimigo das nossas almas, meu irmão, minha irmã, não quer que nós permaneça no caminho do Senhor para a salvação eterna. E ele muito menos quer que nós venhamos se alegrar na presença do Pai, recebendo bênçãos sem medidas nessa terra. Por isso que muitos, meus irmãos, acabam desistindo, porque dá lugar a Satanás para entrar no pensamento. Você não vai conseguir. Aí começa a desanimar, para de orar, para de ir na igreja. Por isso que tem muitos aí que saiu da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas que saíram, porque não aguentaram o tempo. Muitas não aguentam o tempo de esperar. Aí está fraca, não entra em oração para pedir a Deus, para Ele fortalecer, né, a nossa energia, para que venha dar sabedoria para nós continuar. Por isso que nós cristãos temos que ter uma vida de oração, porque há muitas armadilhas de Satanás sobre essa terra. Meus irmãos, Satanás ele não vai chegar mostrando para você as garras dele e o chifre e a cara feia, não. Ele vai chegar como um pomponzinho, uma ovelhinha, branquinha, bonitinha, falando manso. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É assim que Satanás chega. Amém? Como está lá em Daniel, que nós estávamos falando. Pessoas
se levanta com inveja, porque sabe que nós estamos andando certo com Deus, nós estamos em obediência. Quanto mais você obedecer a Deus, mais levante vai ter na sua vida. Amém, meus irmãos? Mas não fique com medo. Não fique com medo, porque Deus é a nossa fortaleza. Amém, meus irmãos? Deus nos fortalece, Deus cuida de nós 24 horas por dia. Amém? Olha o tanto de prova que você passou aí pela sua vida. E você está aqui, ó, hoje, firme e forte. Meu irmão, é Deus. Amém? E lá em Daniel capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim. Daniel capítulo 6, versículo 4 em diante. Amém? Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum mal, nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, este homem, nunca acharemos ocasião alguma para acusá-lo. Ele estava armando, né, meus irmãos? Este Daniel, se não procurarmos contra a lei, ele na lei do seu Senhor, o seu Deus. Amém? Me desculpe que as minhas vistas hoje estão meio embaraçadas, né? Mas vamos aí, estamos aí para fazer a honra e a glória do Senhor, a obra do Pai, né? Então, meus irmãos, aqui eles queriam derrubar Daniel. Eles queriam matar Daniel. Amém, meus irmãos? Os sapatras, né, os presidentes, né, queriam matá-lo. Eles estavam arrumando um jeito para Daniel ser exterminado. Porque ele era um homem íntegro. Ele não tinha falhas. Ele andava em obediência. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? E Daniel tinha uma vida de oração. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Por mais que levanta contra nós, meus irmãos, nós estamos protegidos por Deus. Amém? Fulano jogou uma praga. Glória a Deus. Deus é conosco. Deus é o nosso escudo. Fulana foi lá no mundo espiritual, pagou alto preço para me derrubar, né? Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele sabe a melhor justiça a fazer. Tem pessoas que não gostam de mim. Glória a Deus. Amém. Se afaste. Pede a Deus para afastar. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, temos que ter uma vida de oração como a de Daniel. É só assim que nós vamos vencer o inimigo desse mundo. É só assim que nós vamos ter paz. Nós vamos andar em paz em cima dessa terra. Uma vida de oração. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Amém, meus irmãos? Ele buscava. E é isso que Deus quer de nós, que nós venha buscar. Primeiro, para nós não sair dos caminhos dele. Para nós não vir perder a salvação eterna. Mas também Deus, Ele quer nos abençoar no meio dessa tribulação do mundo. Aonde você vê terremoto, aonde você vê fogo, né, saindo do chão, vulcão, furacão, tempestade, alagamento, guerra de um lado, guerra do outro. É um matando o outro, né? Como se fosse matando o animal, porque hoje em dia o ser humano está assim. Né? Não pode falar um que o outro está atirando, né? Não pode mostrar os dedos que a facção vai matar, né? Então o ser humano está matando um ao outro como se fosse animal, sabe? Perderam o amor de Deus, perderam o temor de Deus, estão se entregando a cada dia mais a Satanás, e achando que vai lá, né? Achando que vai chegar no inferno, vai ter festa, vai ter bebida, vai ter prostituição, né? Achando que vai ser uma maravilha, mas não vai não. Vai ser o ai eterno, sofrimento eterno. Meus irmãos, você já colocou que já se queimou? Você viu? Você aguenta ficar com a mão em cima do fogo por muito tempo? Não, né, meus irmãos?
Agora pensa isso, 10 vezes mais acesa, você 24 horas por dia, sem descanso, sofrendo, padecendo, numa lama de enxofre. Ô, meus irmãos, raciocina. Para com essa vida. Para de querer o que é dos outros. Venha para Cristo enquanto Deus está com a porta da misericórdia aberta, da graça, porque uma hora vai fechar. E pode ser muito tarde para você se arrepender. Aí a porta já vai estar fechada. Aí Deus não abre mais. Porque Ele já vem avisando. Quanto tempo Deus vem avisando o povo dele? Arrependei-vos. Venha, pega a sua cruz, siga meus caminhos. Quanto tempo Deus vem falando com o povo, com o ser humano? E o ser humano acha que é uma historinha de conto de fada. Né, meus irmãos? Glórias a Deus. Então estes presidentes e sapatras foram junto ao rei. E lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sapatras, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petições a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na covas dos leões, né, meus irmãos? Então aqui eles fizeram um decreto e o rei, né, com sua inocência, acabou, né, autorizando esse decreto, né, meus irmãos? E o mais incrível de tudo que esse decreto não poderia ser revogado, né? Então eles armaram. Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi jogado numa cova, né? A cova dos leões. E fecharam a porta. Mas olha só, Deus agindo na vida de Daniel. Deus permitiu que acontecesse. Deus permitiu Daniel ser levado, jogado na cova dos leões. Mas foi na cova dos leões que Deus enviou a providência que Daniel precisava. Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer? Eu não sei o problema que você está hoje passando, mas o Deus que permitiu o problema chegar até você, Ele sabe. E Ele manda eu te dizer que vai ser dentro desse problema que Ele vai agir na sua vida. Vai ser na cova que te jogaram que Ele vai chegar e mostrar que Ele é o Deus que você serve. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes, meus irmãos, Deus ele vai permitir que o mal chegue até nós. Amém, meus irmãos? Mas aí chega Deus e nos livra dentro do mal, dentro da caverna, junto com os leões. Aí Deus chega com o seu poder e glória. Então não tenha medo, mas tenha fé. Porque é nesse problema que você está vivendo hoje que Deus vai chegar. É dentro do problema. Deus vai deixar você entrar dentro do problema. Você vai estar dentro do problema. Porque é dentro do problema que Deus vai mostrar para você que você tem um dono. Que é Deus Pai Todo-Poderoso. Deus está chegando na sua vida, meu irmão, minha irmã, para te livrar dentro do problema. Que
o próprio Deus permitiu que acontecesse. Daniel foi livrado. Amém, meus irmãos? Novamente eu repito para você, Daniel foi livrado da cova dos leões. E você está sendo livrado de todo o mal, tudo que arquitetaram para você. Toda a fofoca está caindo por terra. Toda a mentira contra a sua vida, sua casa, sua família. Tudo que estão apontando dedo, Deus vai fazer justiça. Deus está chegando para livrar você dos problemas, da cova dos leões. Mas também está chegando com justiça, porque Deus é justo. Deus, ele pesa na balança, e quem planta, colhe o que plantou. E tem pessoas que plantou sementes ruins contra você e vai colher. Porque Deus é assim, meus irmãos. Deus, ele permite que o mal chegue, mas ele nos livra do mal. Deus, ele permite que pessoas se levantem contra nós, mas Deus também, ele faz justiça, porque se levantou. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que você vai ver com os seus olhos Deus fazer justiça. Não peça misericórdia, mas simplesmente agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela infinita justiça dele, porque ele tem poder, meus irmãos, e ele sabe dar a paga a cada um, conforme é necessário. Amém, meus irmãos? Tem justiça chegando, tem livramento de Deus chegando para a vida de pessoas. Basta você continuar orando, continuar buscando a Deus. Enquanto você busca, Deus está quebrando armadilhas, Deus está fechando a boca do leão. Amém, meus irmãos? Deus está trabalhando em seu favor, mas você tem que ter uma vida de oração, né? Então, como diz lá no Daniel, capítulo 6, versículo 22, né? Não, 21, vamos no 21. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante deles. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou e sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A fé, meus irmãos, não podemos perder a fé. Aí, ó, olha a justiça de Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Você está vendo o que Deus faz? Deus é amor, Deus é misericórdia, é graça eternamente, mas ele é um justo juiz. Amém, meus irmãos? Tem justiça chegando para aqueles que se levantou contra pessoas que estão na presença do Pai. Eu não sei o que fizeram. Amém, meus irmãos? Eu não sei que cova você está, mas Deus está chegando para tirar você da cova. E dano nenhum vai causar na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, meus irmãos? Só continua orando. E quando chegar a justiça, porque está próxima, a justiça de Deus, você não peça misericórdia. Amém? Não fique com dó de pessoas que Deus já avisou muitas vezes, porque Deus é assim. Antes dele pesar na balança, ele dá chances para pessoas. Tem pessoas que estão esperando justiça de Deus há muito tempo, mas é porque Deus é misericordioso. Amém, meus irmãos? Deus ama todos nós
E Ele dá tempo para a pessoa arrepender de corpo, alma, coração. Mas infelizmente tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que não se arrependem, mas continuam fazendo mal. Mesmo Deus avisando. Para com isso, não faz mais isso. Não busca maldade, você está plantando maldade, você vai colher. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa terra, tudo que você plantar, você vai colher. Amém? É verdade, meus irmãos. Tudo que você faz, você vai colher. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Você vai colher bênçãos do Senhor. Mas se você plantar semente ruim, se você plantar maldade, mentira, se você plantar enganação, você vai colher. Se você fazer injustiça contra o seu irmão, você vai colher. Amém, meus irmãos? Se você está falando mentira por causa de uma cadeira, por causa de uma posição, você vai colher. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Não esqueça disso. Amém? Tem justiça chegando. Não peça misericórdia. Mas creia e continue orando, porque nenhum mal chegará até ti. E mesmo que Deus permita vocês ser jogado na cova dos leões, Ele te livra dentro da cova dos leões, porque Deus é contigo. Amém, meus irmãos? Você vai vencer. Tem justiça de Deus chegando para a vida de pessoas aqui. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha nos dar um domingo de paz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus venha nos dar sabedoria para continuar nos caminhos certos de Deus. Amém?